Olá, vamos para mais um vídeo do canal Renda na Mão. Sabe aquela situação clássica de chegar no fim do mês, olhar o extrato da conta e se perguntar: gente, mas para onde foi o dinheiro todo? Pois é, se isso já aconteceu por aí, pode acreditar, a solução não está numa planilha super complexa, não. A chave está em algo muito mais nosso, muito mais humano, o nosso comportamento. E olha, quando essa ficha cai de verdade, o jogo vira. A gente para de focar só na calculadora e começa a prestar atenção naquelas decisões que tomamos quase que sem pensar, sabe? Aquele delivery que a gente pede por impulso, a comprinha online para dar uma animada no dia. Tudo isso, no fundo, é movido pelas nossas emoções e não pela lógica fria dos números. Imagina só, uma segunda-feira daquelas, dia pesado, cansaço batendo forte. A gente chega em casa e o primeiro pensamento que vem é: ah, eu mereço um agrado. Essa decisão não é nem um pouco racional, né? É o nosso cérebro pedindo uma recompensa rápida. E é exatamente aí que mora o perigo. Mas também é aí que está a grande oportunidade de virar o jogo. Essa pergunta é um clássico, não é verdade? E a resposta quase nunca está no erro de conta. O que acontece é que muitas vezes o nosso dinheiro está sendo usado para apagar pequenos incêndios emocionais do dia a dia, em vez de ser usado para construir a vida que a gente realmente sonha lá na frente. E para colocar a casa em ordem, existe um método que é simples, mas olha, muito poderoso: os 4 R's. Pensa neles como um mapa, um passo a passo bem claro para a gente entender e finalmente transformar nossa relação com o dinheiro. Vamos juntos desvendar cada um desses passos? O primeiro R, o reconhecer, é talvez o mais desafiador, mas por isso mesmo é o mais transformador de todos. É aquele momento de ter coragem, sabe? De olhar para os números de verdade, sem maquiagem, admitir os nossos próprios hábitos e, o mais importante de tudo, entender o porquê a gente gasta do jeito que gasta. O nosso cérebro é um mestre em contar histórias para a gente mesmo. Ele cria umas narrativas perfeitas para justificar cada gasto. Ah, mas o dia foi estressante, está na promoção, é uma oportunidade, é só um cafezinho. Reconhecer essas historinhas que a gente se conta é o que nos devolve o controle do barco. Muito bem, vamos para o segundo R, reduzir. E calma, que ninguém aqui está falando para cortar todo e qualquer prazer da vida e viver de luz. Não é isso. Pensa mais como se a gente estivesse podando uma planta. A gente tira os galhos secos, aquilo que não dá mais frutos, sabe? Para que o resto possa crescer com muito mais força, muito mais saudável. E aqui tem uma diferença que é fundamental a gente entender. Existe o gasto de prazer, aquele que nutre, que cria memórias, como um jantar especial com quem a gente ama, e existe o gasto anestésico, aquela compra por impulso depois de uma briga, que serve só para calar um sentimento ruim por uns minutinhos. É esse segundo tipo de gasto que detona qualquer orçamento. E o mais legal é que o benefício vai muito além do bolso. Quando a gente consegue eliminar esses gastos automáticos, que não têm propósito, uma coisa incrível acontece. A nossa mente fica mais leve. Aquela ansiedade com as contas diminui e a gente ganha uma clareza para focar no que realmente importa na vida. Ok, então a gente já entendeu os padrões, já cortou os excessos e agora? Agora vem a parte da estratégia, o R de reorganizar. É nesse ponto que a gente para de apagar incêndio e passa a ser o arquiteto da nossa vida financeira. A ideia é simples: dá um emprego para cada real que entra na conta. Em vez de ser só um montante de dinheiro parado, a gente passa a ter o dinheiro da viagem, o dinheiro da reserva de emergência, o dinheiro para aposentadoria, cada pedacinho com uma missão clara. Cara, isso muda tudo. Essa imagem é perfeita para ilustrar. Sem um plano, o nosso dinheiro é como água vazando por um monte de buraco. Quando a gente organiza, a gente começa a construir canais, sabe? Para direcionar esse fluxo de água exatamente para onde a gente quer que ele vá, para regar os nossos maiores sonhos. E, finalmente, a gente chega no quarto e último R, o redirecionar. É aqui que todo aquele esforço que a gente fez antes se transforma em resultado de verdade. É a hora de pegar o dinheiro que antes escorria entre os dedos e colocar ele para trabalhar a nosso favor. Mas atenção aqui, a ordem faz toda a diferença. Não adianta nada querer investir para o futuro se a gente não tem um colchão de segurança para um imprevisto, né? Então, primeiro, a gente constrói a base, a fundação, que é a reserva. Depois, a gente derruba os muros das dívidas caras. E só então, com o terreno limpo e seguro, a gente começa a construir o prédio do nosso futuro. No fim das contas, aplicar esses 4 passos muda completamente a nossa posição no jogo. A gente deixa de ser passageiro da nossa própria vida financeira, sabe? Sempre tomando susto, e passa a ser um motorista,
com as mãos no volante, decidindo para onde a gente quer ir. E é muito importante a gente entender isso. Organizar as finanças não é sobre ser o rei da matemática. É um ato de amor próprio. É a gente se dar de presente a paz de espírito hoje e a liberdade amanhã. É, acima de tudo, respeitar o nosso esforço, o nosso suor, a nossa história. E para a gente fechar, fica aqui essa reflexão. A grande mudança não precisa começar com uma revolução, não. Qual é o primeiro, o menor passinho que pode ser dado ainda hoje? Talvez seja só reconhecer aquele gasto emocional ou reduzir um único cafezinho fora de casa. O importante é começar. A jornada para a tranquilidade financeira começa com uma única decisão. E aí, curtiu? Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos e, claro, comenta aqui embaixo qual vai ser o seu primeiro passo. Um abraço e até a próxima!